É uma grande honra ter a sua participação aqui. E, no mais, eu passo a palavra para o senhor. Seja muito bem-vindo e a todos. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos aí que estão me dando um apoio aí nessa forma nova de a gente conseguir dar palestra, né? Eu não sou muito apto com essas coisas de computação, mas o pessoal tem dado apoio para a gente e a gente tem conseguido fazer alguma coisa enquanto a gente fica em casa. Agora aqui no Sul, recém que os casos de Covid estão aumentando, né? Então nós ainda temos uma longa jornada de reclusão e aí a gente fica tentando aprender um pouco mais sobre esses métodos alternativos para conseguir chegar até os alunos e passar um pouco da informação para vocês. Eu só queria inicialmente perguntar, pode ser para o Pedro mesmo, ou pode ser para Francine, que estava me dando uma ajuda aqui, se vocês estão me ouvindo bem, se o áudio está bom. Tá ótimo. Tá. Para carregar, eu coloco aqui no share screen, é isso? Esse verdinho. Isso mesmo. Tá bem. Então, vamos ver aqui. Aqui tá a apresentação. Apareceu aí, Pedro Paulo? Apareceu, tá certo? Então a gente pode começar? Claro, pode. Então tá jóia. Bom, qualquer coisa que quiser me interromper, fica à vontade, tá bem? Beleza. Muito bem, pessoal. Então, quando eu fui convidado para falar para vocês um pouco sobre tumores hematopoéticos, que é uma área que particularmente eu gosto muito, né? Uma área que durante toda a minha jornada nesses 20 anos como patologista, eu tenho me dedicado bastante a estudar os tumores hematopoéticos por algum motivo que nem eu mesmo às vezes entendo qual é, né? Mas é algo que desde do início da minha formação como patologista sempre me fascinou muito. Então é algo que, obviamente, não é a única coisa com que a gente trabalha na rotina, né? Porque a rotina, como o próprio nome diz, ela é a rotina, ou seja, tu trabalha com o que vier. Mas claro que sempre que eu tenho a possibilidade de ver casos de tumores hematopoéticos, né, diagnosticar esses casos e trabalhar em cima deles é algo que me deixa bastante satisfeito, porque é algo que realmente eu prezo muito, eu gosto dessa parte da patologia do sistema hematopoético como um todo, e como patologista, obviamente não poderia ser diferente, eu gosto muito da parte dos tumores, né? E aí de todos os sistemas, mas particularmente do sistema hematopoético. E quando eu recebi esse convite que me foi feito pelo André, do Rio de Janeiro, para falar sobre tumores hematopoéticos, eu sempre fico um pouco ansioso, porque eu preciso ter uma ideia para falar sobre isso do público em geral, e não tanto da formação do público, do ponto de vista se é mais estagiário de patologia, se é mais patologista, se é pessoal de pós-graduação. Isso até não me preocupa muito, né? Apesar da heterogeneidade do público sempre ser um fator que para a pessoa que está dando palestra é um complicatório, né? Porque a gente não sabe exatamente a profundidade que pode abordar aquilo, não quer ser muito superficial para não ficar chato para os que já têm um maior conhecimento, mas ao mesmo tempo não quer falar termos e expressões que a maior parte do público não vai entender. Mas isso não me preocupa tanto, me preocupa sempre mais esse público, seja ele um público ainda neófito ou um público já mais com um know-how maior do assunto, ele pertence a que grupo de profissionais dentro da área da saúde? A maneira com que eu falo sobre tumores hematopoéticos para clínicos, né, estudantes de medicina veterinária que querem ser clínico de pequenos animais, por exemplo,
ou para médicos veterinários que atuam na clínica, é muito diferente da maneira que eu abordo o mesmo tema, tumores hematopoéticos, quando eu estou falando com patologistas. Por quê? Porque a forma com que um clínico vai ser apresentado a um problema e a forma com que ele tem que dar a sua orientação, né, relacionada a esse problema para fazer o diagnóstico é muito diferente de como o patologista vai ser apresentado. Geralmente, em relação aos tumores hematopoéticos, o patologista ele acaba sendo apresentado aquele problema diagnóstico na necrópsia. Por quê? Porque, diferentemente da maioria dos outros sistemas, os tumores do sistema hematopoético, quase na sua totalidade dos casos, vão matar o paciente. E, consequentemente, isso vai fazer com que o patologista acabe encontrando o paciente na mesa de necrópsia. E diferentemente de tumores de outros sistemas que a gente está acostumado a lidar, e vocês provavelmente estão acostumados a lidar no dia a dia, como tumores de pele, tumores de mama, existe para os tumores hematopoético uma máxima que é que o aspecto citológico, principalmente daqueles tumores que iniciam na medula óssea, mas também daqueles tumores que começam no tecido extramedular, né, que começam, por exemplo, no linfonodo, no baço, eles muitas vezes são diagnosticados num primeiro momento por citologia. E isso acaba fazendo com que o patologista clínico se envolva nesses casos de tumor hematopoético muito mais do que o patologista do ponto de vista da biópsia. Então, tumores hematopoéticos não são um grande carro-chefe de biópsia num laboratório de patologia. Né? Não é como, por exemplo, tumor de mama ou tumor de pele. Nós temos uma rotina de biópsia sempre muito maior de tumores que não se prestam para a citologia. E aqui nós temos um grupo de tumores que se presta, e esse é o que mais se presta para a citologia. Então, geralmente, quando se fala de tumores hematopoéticos num público que é basicamente constituído de estudantes de patologia, a gente gosta muito de trazer um pouco do aspecto da anatomopatologia pós-morte, né? Que é realmente quando nós, patologistas, vamos enfrentar todas as dificuldades que são inerentes ao diagnóstico desses tumores. Quando eu faço uma palestra e a predominância são patologistas clínicos, então é óbvio que eu vou trabalhar muito mais em cima de citopatologia, né, de diagnóstico ante-morte, né, associado com punção aspirativa por agulha fina da medula óssea, por punção por agulha fina, geralmente não aspirativa do linfonodo. Então, é um pouco diferente. Como o público aqui é voltado basicamente num evento de patologia, então eu trouxe uma forma de organização da palestra que eu entendo ser mais proveitosa para aqueles que realmente pretendem ou já trabalham com patologia. Então, essa palestra foi montada para patologistas, ela não foi montada para clínicos, né? Não que um clínico não possa assistir, é óbvio que pode, mas talvez haja aqui algumas partes que vai ficar um pouco mais difícil para alguém que não é acostumado com anatomopatologia de conseguir compreender. Muito bem. Quando a gente fala em tumores hematopoéticos e o público realmente é um público majoritariamente de patologistas, a gente não tem como fugir de uma classificação. Né? Os sistemas de classificação, eles são fundamentais para nós patologistas darmos diagnóstico de tumores. Diagnóstico de tumor, tu precisa conhecer, para te dar o diagnóstico de tumor, tu precisa conhecer os tumores. Então, não existe uma maneira de tu dar diagnóstico de tumor sem conhecer os tumores. Né? Se tu não conhece alguma coisa, não tem como tu diagnosticar. Consequentemente, tu precisa saber quem são esses tumores, tu precisa saber o nome desses tumores, né? Tu precisa esquecer um pouco aquilo que tu aprendeu na patologia geral, muitas vezes, de nomes de tumores, né? Aquelas regrinhas para nomes de tumores, que aquilo ali tem mais exceção do que regra, naquelas regras propriamente ditas, né? Então, muitos desses tumores aqui têm nomes que num primeiro momento, para um leigo, pode parecer que são tumores benignos, e na verdade eles são tumores altamente agressivos. Né? Alguns desses tumores têm nomes, né? Apesar de matar o paciente numa rapidez incrível, que não se referem à neoplasia, mas sim a um processo displásico.
Então, tem que sair um pouco daquela patologia geral tradicional que dá o nome aos tumores, para conseguir isso não só para os tumores hematopoéticos, mas para toda a patologia do sistema hematopoético, né? Quando eu falo em aplasia de medula, quando eu falo em hipoplasia de medula, quando eu falo em síndrome mielodisplásica, os conceitos não têm absolutamente nada a ver com os conceitos de aplasia, displasia que vocês aprendem para outros órgãos na patologia geral. Eu não estou dizendo que aqueles conceitos estão errados, eu só estou dizendo que aqueles conceitos não servem para os diagnósticos dos distúrbios do sistema hematopoético. Então, é muito diferente o que a gente entende por cada nome no jargão médico relacionado com a área, ou, nesse caso aqui especificamente, com um determinado sistema orgânico, que é o sistema hematopoético. Geralmente, a gente faz uma divisão básica, né, que são os distúrbios mieloproliferativos e os distúrbios linfoproliferativos. Essa divisão, ela tem essa denominação baseado na patologia europeia, né? Os norte-americanos não gostam muito de chamar os tumores de mieloproliferativos e linfoproliferativos, eles preferem chamar os tumores de linfoproliferativos e não linfoproliferativos, né? Ou seja, um tumor ele é linfóide ou não linfóide, porque no passado a maneira com que se tinha para inicialmente classificar um tumor era caracterizar ele como sendo linfóide, e quando não se conseguia essa caracterização, se dizia que ele era não linfóide. Né? É uma maneira que tu tem de falar que algo não é uma determinada coisa, mas tu não provou o que aquilo é, tu só provou o que não é. Então, nos Estados Unidos se fala muito em tumores linfóides e não linfóides. E na Europa se fala muito mais em tumores linfóides e tumores mieloides. Então, os distúrbios mieloproliferativos podem ser definidos como todos os distúrbios proliferativos da medula óssea que não são originários de uma célula linfóide, ou seja, que não são tumores de linfócitos e que não são tumores de plasmócitos. Imagine o que inclui ali dentro uma quantidade muito grande de diferentes tipos de tumores. A gente vai começar, então, essa apresentação falando um pouco deles. Dentro dos distúrbios mieloproliferativos, nós temos, né, o mais assustador e a doença mais avassaladora que nós temos aqui dentro é um grupo morfológico de tumores, né, que emerge de diferentes células hematopoéticas não linfóides e que se caracteriza por a manifestação clínica ocorrer de forma súbita e o paciente, no momento que ele é levado ao veterinário e tem o diagnóstico estabelecido, ele tem uma expectativa de vida extremamente curta. Então, é uma forma de distúrbio mieloproliferativo, uma forma de tumor que emerge dos precursores não linfóides, ou seja, dos precursores mieloides, que ocorre de maneira súbita, o paciente está bem e de uma hora para outra ele descompensa. Ele é levado ao veterinário, o diagnóstico é feito e geralmente, na grande maioria das vezes, esse paciente morre independentemente do que o veterinário fizer entre 2 semanas e 2 meses. Então, é um intervalo muito rápido, é uma doença extremamente agressiva, e nós chamamos isso de leucemia mieloide aguda. O nome leucemia aqui vem do fato que a maior parte dessas doenças que são agrupadas sobre essa denominação, leucemia mieloide aguda, se caracteriza pela liberação na circulação das células neoplásicas. Então, nós temos uma neoplasia que está iniciando na medula óssea, e essa neoplasia, na grande maioria dos pacientes, mas não em todos, mas na grande maioria dos pacientes, independentemente do tipo de leucemia mieloide aguda, irão liberar as células neoplásicas na circulação. E o patologista clínico, ao fazer um hemograma desse paciente, que na grande maioria das vezes tem um quadro prodrômico de apatia, anorexia, ou ocasionalmente tem sinais mais específicos da leucemia, como palidez de mucosa devido à anemia ou hemorragia devido à trombocitopenia, consulta, é requisitado um hemograma, o patologista clínico, ao fazer o hemograma, observa as células neoplásicas na circulação, que são denominadas como blastos, né? Seria uma célula que é o precursor de uma determinada linhagem que vive na medula, é lá que ela vive, ela não deve estar em outro lugar e ela acaba aparecendo na circulação. Esses pacientes têm uma doença aguda, de desenvolvimento agudo, de letalidade 100%, que mata o paciente rapidamente. E se aquela célula da medula for caracterizada
imunofenotipicamente, a gente vai ver que ela não é uma célula linfóide, ela não é um linfócito, ela não é um plasmócito. Então, a partir daí, esses pacientes são denominados como um grupo, como tendo LMA, leucemia mieloide aguda. Dentro desse grupo, existe vários tipos de leucemia mieloide aguda. Por que isso? Porque lá na medula óssea existem muitos blastos diferentes de cada linhagem celular. Então, o compartimento eritroide tem um tipo de blasto, que é o rubriblasto. Eu posso ter uma leucemia a partir dessa célula. O compartimento granulocítico tem o seu blasto, que é o mieloblasto. Eu posso ter uma leucemia a partir desse mieloblasto. O compartimento monocítico tem o seu blasto, que é o monoblasto. Eu posso também ter uma leucemia a partir desse blasto. Com base na morfologia, especificamente, em 1976, um grupo de hematologistas e patologistas do sistema hematopoético fizeram uma espécie de consenso e estabeleceram que as leucemias mieloides agudas deveriam ser divididas inicialmente em 6 tipos, que iria de M1 até M6. Posteriormente, esse grupo, que foi denominado Grupo FAB, porque existiam hematopatologistas e hematologistas franceses, britânicos e americanos, então, franceses, o F, o B de britânicos e o A de americanos, o Grupo FAB estabeleceu mais um tipo de leucemia, que seria o M7. E de lá para cá, de mais ou menos 77, 78 para cá, outras leucemias foram entrando. Então, hoje, as leucemias mieloides agudas, elas são divididas em 10 tipos diferentes de tumores, que vão de M0 a M8. E um grupo que não recebe a letra M, que é a mielofibrose com panmielose aguda. A diferenciação dentro desse grupo aqui, ela basicamente serve para estudo científico e, em alguns casos muito específicos, na medicina humana para avaliação de protocolos quimioterápicos. Então, tu dizer que um cão, um gato, um pássaro, ele tem uma leucemia mieloide aguda M4, que é a mielomonocítica, M6, que é a mielose eritrêmica, ou M8, que é a leucemia basofílica, não muda absolutamente nada a vida daquele paciente. Por quê? Porque o diagnóstico da leucemia mieloide foi feito, a expectativa de vida é baixíssima e basicamente não há uma terapia que melhore ou que aumente um pouco, pelo menos, a expectativa de vida. Então, a diferenciação nesses grupos, ela é feita, é lógico que é feita, a gente gosta de fazer, mas ela é mais um exercício intelectual, como eu costumo dizer, do ponto de vista veterinário, do que realmente ela tem uma utilidade prática, né? Então, tu conseguir diagnosticar um paciente como tendo LMA, tá perfeito, tá excelente, é o que tu precisa para fechar o diagnóstico do que ele tem. A partir daí, tu dizer que é M1, M2, M3, bom, é muito legal para quem é aficionado, né, como eu sou, por exemplo, em fazer diagnóstico e classificação de tumores hematopoéticos, mas não é uma necessidade que exista. Como que o patologista, geralmente, ele tem contato com esse paciente? Então, um clínico que procura o patologista dizendo que tem um paciente que tem uma manifestação clínica de anemia grave, por exemplo, né? Então, uma das coisas que a gente pode ver nesses casos é um paciente com uma acentuada palidez de mucosa, ou um paciente que tem alguma forma de hemorragia. Então, toda vez que tu tem uma anemia grave, geralmente com pouca ou nenhuma regeneração, uma anemia normocítica normocrômica, e trombocitopenia num paciente, e obviamente que se for um gato, né, e vocês sabem que o gato tem o vírus da leucemia felina, e o vírus tem esse nome exatamente por induzir com frequência a leucemia em gato, se for um gato, tu vai ter ainda mais chance de estar frente a um quadro de leucemia. Então, geralmente começa assim. É um paciente que tem uma anemia grave, tem uma hemorragia grave. Claro que muitas outras síndromes hematopoéticas fazem isso, uma aplasia de medula faz isso, mas começa assim. A partir desse momento, esse paciente vai fazer um hemograma. E nesse hemograma, novamente, repetindo o que eu comentei anteriormente, na grande maioria das vezes, o paciente tem um aumento acentuado no número de células nucleadas na circulação.
Por que ele tem esse aumento acentuado? Porque essas células nucleadas estão sendo liberadas a partir de uma medula óssea neoplásica. E como há um esgotamento no espaço da medula óssea, dada a proliferação excessiva dessas células neoplásicas, elas começam a cair nos sinusoides medulares. E aí, consequentemente, elas ganham a circulação. Esse paciente passa a ter, então, o que nós chamamos de apresentação leucêmica, ou fase leucêmica de uma leucemia mieloide aguda. E a grande maioria dos pacientes, quando está consultando, ele está exatamente nessa fase, na fase leucêmica de uma leucemia mieloide aguda. Nem todos vão estar nessa fase. Às vezes um paciente consulta antes de ter células leucêmicas na circulação. Isso não significa que ele não tem leucemia naquele momento. Só significa que ele ainda não está numa fase leucêmica. Se esse paciente tiver muitas dessas células leucêmicas na circulação, eu vou aumentar o tamanho, não sei se vocês enxergam a minha seta aqui, mas eu vou aumentar o tamanho da capa flogística, né? O creme leucocitário. Esse creme leucocitário vai ficar expandido por essas células neoplásicas que estão ali. E isso vai ser visto no hemograma como um aumento no número de células nucleadas, que geralmente são contadas como leucócitos, então o paciente vai acabar apresentando uma leucocitose. Para vocês terem uma ideia, esse gato desse capilar aqui, esse capilar de microhematócrito, ele tinha algo em torno de 280 mil leucócitos na circulação. E a grande maioria, a avassaladora maioria dessas células eram células neoplásicas, ou seja, eram blastos leucêmicos que estavam ali. Então, observem que começa num quadro não muito específico, palidez de mucosa, né? Anemia por diversas causas, às vezes associado a algum grau de hemorragia, isso já dá para, num gato principalmente, te levar a uma ideia de que tem um problema de medula óssea, um problema, algum distúrbio da medula, não necessariamente uma leucemia, mas no momento que tu tem um hemograma com uma leucocitose acentuada e há uma quantidade enorme de blastos que não poderiam estar ali na circulação, esse paciente passa a vir a ser rotulado como um paciente que está desenvolvendo uma leucemia. A partir desses blastos, sejam sanguíneos, sejam da medula por punção aspirativa, a gente vai conseguir ver se eles têm características de linfócitos, e aí a leucemia vai ser linfóide, é outro grupo que eu vou falar daqui a pouco, ou se ele tem características de não linfóide. E aí essa leucemia vai ser chamada leucemia mieloide. Geralmente, nesses casos, se preconiza, por exemplo, no nosso hospital, toda vez que isso acontece, se recomenda que se faça a punção aspirativa da medula óssea. Então, se faz a punção aspirativa, aquele conteúdo da medula que é aspirado é colocado numa lâmina, é feito um squash ou um esfregaço, né? Isso depende de cada patologista ou de cada patologista clínico. E essa lâmina é corada com panótico rápido, tradicional, como se cora a lâmina de um esfregaço de sangue. E aí vai se observar a alteração na medula. Se considera, isso já há algum tempo, que desde que haja 20% das células nucleadas não eritroides da medula óssea como blastos, esse paciente vai ser diagnosticado como tendo leucemia mieloide aguda ou leucemia linfóide aguda. Então, vejam, essas células, vocês têm alguns eritrócitos no fundo da lâmina, mais ou menos do tamanho do eritrócito, vocês têm alguns metarubrícitos, e ao redor desses metarubrícitos, vocês observam que há umas células enormes, umas células muito grandes, que têm 4, 5 vezes o tamanho de um eritrócito maduro ou de um metarubrícito. Essas células são redondas, elas têm um núcleo também redondo, a levemente chanfrado. A cromatina nuclear é frouxa, ela é esparsa, a luz do microscópio passa e vocês enxergam as cromátides. E se forçar o olho em alguma dessas células, vocês veem um nucleolo, geralmente um nucleolo único e central, e ocasionalmente um nucleolo mais periférico e múltiplo. Essas células são o que a gente chama de blasto. Essas células, elas normalmente estão na medula. O que acontece aqui é que há um aumento muito superior ao que a gente possa considerar como uma resposta normal, né, como uma resposta reativa da medula,
E desde que essas células alcancem, numa contagem citológica, um número igual a maior que 20% do total de células nucleadas não eritroides, a gente pode fechar esse diagnóstico como leucemia. Então, dependendo do lugar que tu trabalha, tu vai chegar, né? Vai chegar para o patologista sinais clínicos e achados laboratoriais, né? Paciente anêmico, trombocitopênico, com uma leucocitose acentuada, com blastos na circulação. Dependendo do lugar, o diagnóstico vai chegar pronto. Ó, esse paciente já foi puncionado, o patologista clínico já olhou a citologia e fechou como leucemia mieloide aguda. Esse paciente vai evoluir geralmente dentro de 15 dias a um mês, no máximo 2 meses, e vai morrer. Quando esse paciente é levado para a necrópsia, o que a gente observa, basicamente, são, primeiro, os achados que correspondem àquilo que o clínico e o patologista clínico falaram. Ou seja, se eles disseram que o animal estava anêmico, eu vou ver uma carcaça pálida. Se eles disseram que o animal tinha trombocitopenia, eu posso ver algumas hemorragias. Então, quando eu começo a abrir a carcaça, eu já vejo, por exemplo, nessa imagem, que o sangue tem um aspecto extremamente aquoso, né? O sangue tem essa característica mais aguada. Isso vai ser visto em qualquer paciente com anemia. Isso aí não é uma lesão de leucemia, isso é uma lesão de anemia, independentemente da causa. Entretanto, uma das coisas que imediatamente vai chamar a atenção do patologista é que 90% de todos os pacientes com LMA, ou seja, 9 em cada 10 pacientes com leucemia mieloide aguda já vão ter desenvolvido metastatização sanguínea, tanto para o baço como para o fígado. E isso é decorrente daquela grande quantidade de células que estava na circulação, e agora aquelas células encontram nos sinusoides do baço e nos sinusoides do fígado um lugar para elas, entre aspas, estacionarem e ali começarem a proliferar. Fazendo isso, tu começa a ter a mesma proliferação da medula óssea no órgão sólido, ou seja, no baço e no fígado. Então, esses pacientes, em 90% dos casos na necrópsia, já têm hepatosplenomegalia. Muito importante, o gato principalmente fica com o baço extremamente aumentado de volume, né? O baço do gato é bem pequeno, proporcional ao tamanho da espécie, vocês acabam vendo um bação enorme, né? Veja essa régua aqui, o baço tinha 20 centímetros de comprimento. Isso é maior do que um palmo, né? Mais ou menos um palmo masculino, um baço de 20 centímetros de comprimento, mas com a borda mais arredondada. Geralmente, esses baços, quando cortados, eles não deixam sair uma gota de sangue. Eles são extremamente sólidos. O fígado pode ter aquele padrão de esplenomegalia difusa, como vocês veem aqui junto com o baço, ou já pode ter alguns nódulos, dependendo do tipo de leucemia mieloide aguda, isso varia um pouco. Geralmente, quando a leucemia mieloide aguda é do tipo M1, M2 e M4, pode haver algumas nodulações no baço também. Quando eu tenho M5, M6 e M7, geralmente eu tenho um quadro mais de esplenomegalia difusa. Essas nodulações são, obviamente, aglomerados de células neoplásicas, de blastos neoplásicos e de algumas células que o blasto conseguiu ainda fazer a sua diferenciação. Então, notem, na grande maioria das vezes, eu vejo um paciente que tem anemia, sinais da necrópsia de anemia, que é um paciente com as mucosas pálidas, com o sangue mais aquoso, e ao mesmo tempo eu vejo um aumento de volume de baço e fígado. Isso é um aspecto importante, porque se tu tem, por exemplo, um gato com anemia e trombocitopenia, que está com a mucosa pálida e sangrando, e tu tá entre aplasia de medula e leucemia, e tu não tem dados hematológicos, né? O animal não fez o hemograma, por exemplo, isso pode acontecer. Uma das coisas que na necrópsia tu já faz a diferenciação é por isso. Não há sentido de uma aplasia de medula cursar com hepatosplenomegalia. Um paciente com aplasia de medula, ele tem a medula dele totalmente substituída ou parcialmente substituída por adipócitos, ele não produz as células, mas ele não tem células neoplásicas metastatizando para órgãos, como na leucemia. Então, não tem por que o baço e o fígado estarem aumentados. Nesse momento, tu já tem uma ideia, mesmo que tu não tenha uma história pregressa do paciente, que isso aqui está muito mais para ser uma leucemia,
né, ou talvez uma síndrome mielodisplásica, que a gente vai falar daqui a pouco, do que realmente ser um processo de aplasia de medula. Bom, quando a gente vai fazer a histologia da medula óssea, existem várias maneiras e vários ossos que tu pode usar para isso. Tá? Nós, particularmente, para ficar mais fácil e podermos fazer a histologia da medula óssea de todos os casos, todos os animais que eu necropiscio, eu faço a histologia da medula óssea. Para facilitar isso, então eu prefiro não usar um osso que eu vou ter que descalcificar, mas sim colher a medula de dentro da cavidade medular. Então, o osso pode ser quebrado, né, com um alicate, ou, como nesse caso, passado na serra, e aí a gente remove do seu interior. Então, eu tiro toda essa medula óssea de dentro da cavidade medular e faço a lâmina a partir dali. Isso não é tão indicado quando eu suspeito de aplasia medular. Quando eu suspeito de aplasia medular, muitas vezes eu tenho dificuldade na avaliação para fechar o diagnóstico se eu pegar uma parte de osso que está na cavidade medular, porque muitas vezes aquilo é medula inativa natural, é do animal, ele não tem aquela medula em atividade. Agora, no caso da leucemia, não faz diferença, porque as células neoplásicas, para ser leucemia, elas estão em todos os ossos, em qualquer lugar da medula óssea. Então, me facilita muito uma triagem eu simplesmente pegar um osso longo e remover do seu interior a medula. Isso é colocado no formol, fica mais ou menos 48 horas. A partir daí, isso é clivado, processado histopatologicamente, corado pela metoxilina e eosina. O que eu vejo nessas lâminas histológicas? A primeira coisa que vai chamar a atenção do patologista é que uma medula óssea normal na histologia, ela é constituída meio a meio, ainda mais a amostra que eu estou usando, que é de osso cavitário. Então, eu estou usando medula do interior de osso longo. Eu tenho que ter, no mínimo, metade dessa medula sendo gordura. E se vocês olharem essa imagem, vocês têm um único adipócito, que está aqui onde eu coloquei a flecha. Todo o resto do tecido é medula óssea ativa. Então, isso indica que eu tenho um distúrbio do crescimento medular. Ele pode ser um distúrbio do crescimento que tem sentido de existir, ou seja, o animal está precisando de eritrócito, ou está precisando de neutrófilo, ou está precisando de plaqueta, e eu tenho uma resposta na medula, isso é uma hiperplasia, então isso eu vou considerar reativo a alguma coisa que está acontecendo nesse paciente, ou isso pode não ter sentido de existir. Ou seja, não há por que isso estar acontecendo. O paciente não necessariamente precisa dessas células, elas estão sendo produzidas induzida por alguma situação, como um vírus ou uma substância química e tal, a partir de uma proliferação desordenada. E aí isso pode ser um processo displásico ou isso pode ser um processo neoplásico. Para isso, eu utilizo números, ou seja, uma avaliação quantitativa, e eu utilizo uma avaliação visual do patologista que vai me dar ideia da quantidade de blastos, mas eu não vou contar. Então, citologicamente, a gente coloca pontos de corte. A gente considera uma medula hiperplásica quando eu tenho até 6% de blastos do total nucleado de células não eritróides. A gente considera uma medula displásica quando eu tenho até 19% do total de blastos do total de células nucleadas não eritróides. E a gente considera uma medula leucêmica quando eu tenho 20% ou mais dessa medula constituída por blastos. Então, vejam, até 6%, isso é quantitativamente feito, diagnosticado como uma hiperplasia. De 7% a 19%, a gente considera isso displásico. E de 20% em diante, a gente considera isso neoplásico. Isso é muito importante citologicamente, porque tu tem uma lâmina com vários tipos de célula da medula e tu pode fazer uma contagem. Agora, histologicamente, como aqui, isso não é possível. A gente não consegue fazer com essa mesma precisão, porque muitas vezes num campo, mesmo tu utilizando alguns métodos quantitativos que existem, não é muito fácil tu conseguir contar a quantidade de célula, que é muito maior, tu tem muito mais célula, porque elas foram processadas histologicamente, então elas reduziram de tamanho, isso faz com que eu tenha mais célula, e isso me dificulta e me embaralha a visão. Então, geralmente, a gente olha a medula, e a partir do que a gente está vendo de blastos, a gente proporciona isso do total da lâmina. Então, por exemplo, aqui eu tenho um adipócito
alguns sinusoides com eritrócito no seu interior, eu vejo algumas células com a cromatina mais agregada, uma ou outra, que são células maduras. Eu vejo alguns polimorfos, principalmente eosinófilos, que são mais fáceis de ver. E se eu pegar tudo isso que eu estou vendo, isso não dá 10% da lâmina, porque o 90% são essas células grandes, redondas, com um núcleo enorme, pouquinho citoplasma e um nucleolo evidente. Essas células são os blastos. E nessa lâmina, eles correspondem, a grosso modo, né, só na minha observação, sem nenhuma técnica micrométrica, né, sem utilização de nenhum programa de computador, eu consigo dizer que entre 80% e 90% do que eu tenho nessa imagem são blastos. Então, isso está muito acima de 20%. Né? Isso facilita muito o meu diagnóstico. Isso é uma leucemia aguda. Bom, eu vou precisar de um marcador para ter certeza que isso é uma leucemia mieloide ou se isso é uma leucemia linfóide. E aí eu vou precisar de outros marcadores, se ela for uma leucemia mieloide, para saber se ela é da linhagem eritroide, se ela é da linhagem neutrofílica, né, granulocítica, ou de alguma outra linhagem. Aqui eu coloquei uma imagem mais aproximada para dar uma ideia para vocês do tamanho que é um blasto. Então vocês podem ver o eritrócito, mais ou menos quantos eritrócitos, essa é a melhor maneira que a gente tem de ver o tamanho de alguma coisa. Tu pega um campo que tem eritrócito e vê quantos eritrócitos tu consegue colocar dentro da célula que tu está medindo. Então, eu consigo facilmente colocar dentro desses blastos aqui, em alguns eu boto 2 eritrócitos, em outros eu boto 3, em outros eu boto 4. Um eritrócito, depois do processamento histológico, um eritrócito de um cachorro, ele tem mais ou menos 5 micrômetros. Então, se eu consigo botar 4, eu tenho células com 20 micrômetros. Isso é uma célula grande, do ponto de vista da medula. Então, eu tenho uma célula grande, eu tenho uma célula redonda. Esse núcleo é formado por uma cromatina que deixa passar a luz do microscópio, então uma cromatina frouxa, e quase todos os cortes eu consigo ver 1 ou 2 nucleus. Isso é um blasto. Né? Eu ainda não sei a origem desse blasto, mas isso é um blasto. E eu tenho um predomínio desses blastos aqui nessa medula. Então, eu posso dizer que esse paciente tem uma leucemia aguda. Posteriormente, eu posso usar uma técnica imunistoquímica para ver se isso é linfóide. Então, eu posso tentar imunomarcar com CD3, eu posso tentar imunomarcar com CD20. Se imunomarcar, é linfóide. Então, é uma leucemia aguda linfóide, que pode ser de célula B ou de célula T, ou raramente de célula NK. Se não imunomarcar, pelo critério que eu havia comentado anteriormente, da não confirmação do diagnóstico da leucemia linfóide, eu caracterizo ela como uma leucemia mieloide. Essa é uma das maneiras da gente fazer por exclusão de diagnóstico. A outra maneira que se usa é fazer ou uma histoquímica ou uma imunohistoquímica com mieloperoxidase, que é ainda hoje uma das colorações e um dos imunomarcadores mais utilizados. Então, as células que marcam não são linfóides. Então, eu posso diagnosticar uma leucemia mieloide aguda por exclusão, por ela ser negativo para marcadores de linfócito B e T, ou por confirmação, por ela ser positiva para marcadores de células mieloides. Geralmente, esses blastos estão em alta atividade mitótica, então é lógico que eu vou ver um tumor de grau extremamente elevado, né? Eu vou ver um tumor em que eu tenho uma quantidade muito grande de figuras de mitose. Aqui nessa imagem vocês vê, né, num campo de maior aumento, 3 figuras de mitose. Às vezes a gente vê 5, às vezes a gente vê 10. Uma medula hiperplásica também vai ter essas características. Uma medula displásica também vai ter essas características quanto à mitose e a conformação. O diagnóstico das leucemias não está relacionado, como o diagnóstico da maioria das outras formas de câncer, com anaplasia. Eu não olho e digo que leucemia horrível porque as células são extremamente feias e anaplásicas. Isso não vai acontecer. Um blasto de um paciente leucêmico não é diferente de um blasto de um paciente displásico, que por sua vez também não é diferente de um blasto de um paciente que tem uma hiperplasia porque perdeu sangue. Então, a questão aqui é numérica. A questão aqui é quanto de blasto eu tenho do total de célula. E não se esse meu blasto tem atipia ou se esse meu blasto é uma célula tão anaplásica que eu não consigo fazer a diferenciação, porque o blasto já é uma célula anaplásica. Senão, ele não era blasto.
né? Ele não sofreu a diferenciação. Então, tudo é uma questão de quantidade. Se eu tiver muitas células blásticas e poucas células maduras, não há como isso ser um processo bom. Não há como isso ser um processo benéfico, hiperplásico, reativo. Se eu tiver muito mais células maduras e poucos blastos, mas houver uma proliferação, isso sim é um processo reativo bom que eu espero que um animal desenvolva quando em resposta a uma perda de sangue, seja por hemorragia ou por hemólise. Dentre essas leucemias mieloides agudas, que eu inicialmente estou comentando com vocês, desses vários tipos que tem aqui, na medicina humana, por exemplo, não há dúvida, né, que as duas primeiras ali que eu coloquei, que são a M1 e a M2, que são aquelas que se originam de mieloblastos, são as mais frequentes. Então, se tu pegar qualquer estudo internacional, tu vai ver que humanos geralmente têm LMA M1 e M2. Ocasionalmente, humanos desenvolvem LMA M3 e M4. E bem menos frequente, eu não vou dizer raro, porque eu acho uma palavra pesada para isso, mas assim, incomumente poderíamos usar, desenvolvem M5, M6 ou M7. Então, nessa sequência de leucemias, isso foi criado para humanos, como eu havia comentado, é muito mais comum M1 e M2 do que M3 e M4, que por sua vez são mais frequentes que M5, M6 e M7. Em animais é um pouco diferente. A grande maioria dos animais não desenvolve leucemia. Não é frequente leucemia em cachorro, né? Então, leucemia mieloide em cachorro é uma coisa rara. Leucemia mieloide em outras espécies de produção é uma coisa muito rara. Mas em gatos, em decorrência do vírus da leucemia felina, leucemia é algo extremamente frequente. Além de gatos, leucemias mieloides só são comuns em pássaros e em roedores. Então, existem vírus que causam leucemia mieloide aguda em gatos, por isso é tão comum no gato. Existem vírus que causam leucemia mieloide aguda em pássaros, principalmente pequenos pássaros, né, que a gente chama de passarinhos, né, são esses passariformes. E existe vírus que causa isso em roedores, principalmente em camundongos. E nesses animais, o tipo mais importante de leucemia mieloide aguda que se tem é exatamente um dos tipos mais raros que existe em humanos, que é a leucemia de origem eritroide. Então, para animais, mais especificamente para o gato e para essas outras espécies que têm leucemia induzida por vírus, a leucemia eritroide aguda é a mais frequente. A leucemia eritroide aguda, que nós chamamos de M6, ela pode ser subdividida em dois subtipos. Um subtipo é uma leucemia bilinhagem, ou seja, ela é bifenotípica nas marcações. Eu tenho a proliferação tanto do compartimento eritroide, que caracteriza ela como uma leucemia eritroide, mas eu também tenho a proliferação do compartimento granulocítico. Ou seja, prolifera rubriblastos e seus descendentes e prolifera mieloblastos e seus descendentes. Eu vou ter muito rubriblasto e eu vou ter muito mieloblasto. As duas, como uma leucemia bilinhagem. Essa é a chamada M6A, ou eritroleucemia aguda. O tipo que a gente vê nos humanos, quando eles desenvolvem M6, geralmente é M6A. Então, M6 não é comum em humanos, mas quando acontece é M6A. M6, apesar de não ser comum em humanos, quando ela ocorre na forma de M6B, que é a chamada mielose eritrêmica, essa sim é considerada uma das mais raras leucemias dos humanos. E, incrivelmente, essa é exatamente a mais comum leucemia que a gente vê na rotina, porque na rotina de leucemia a gente trabalha basicamente com felinos, né, com gatos, e o vírus da leucemia felina, ele geralmente induz leucemia, ele geralmente causa as mutações relacionadas com o rubriblasto, e esse rubriblasto que prolifera. Essa mielose eritrêmica do gato, ela tem alguns critérios de classificação um pouco diferentes
daqueles critérios usados para todas as outras leucemias. E o mais importante delas, o mais importante desses critérios, e esse é um critério que fez com que por muitos anos essa forma M6B fosse considerada não uma leucemia mieloide aguda, mas sim uma síndrome mielodisplásica, é que muitas vezes não há 20% de blastos do total de células nucleadas não eritroides da medula. Então, para te conseguir caracterizar isso como um distúrbio leucêmico, a gente vê o total de blastos excluindo também na medula, né? Além daquela primeira contagem que a gente exclui monócito, mastócito, plasmócito e células não hematopoéticas, também se inclui os precursores eritroides. Então, basicamente, a gente tem 20% de blastos do total de células da medula, mas não 20% de blastos do total de células nucleadas da medula. Esses pacientes também chegam por anemia, geralmente eles têm anemia mais grave do que nas outras leucemias. É muito comum, é muito frequente tu ter hematócritos ao redor de 5, de 6, de 7, né? E o paciente chegar muitas vezes já sem conseguir nem caminhar, né, por uma hipóxia extremamente grave. Então, aqui eu coloquei um capilar de microhematócrito de um gato com anemia grave, com hematócrito de 8, e aqui embaixo um gato com hematócrito de 38, para mostrar a diferença para vocês. Uma das coisas que mais chama atenção nesses gatos que desenvolvem mielose eritrêmica, essa forma, então, que é muito comum no gato e muito rara nos humanos de leucemia eritroide aguda, é a presença na circulação não apenas dos blastos, mas também das células que os blastos deram origem. Essa é uma leucemia que cursa com uma grande diferenciação. Ao contrário das outras leucemias mieloides agudas, e esse também foi um critério que por muitos anos incomodava os hematopatologistas de considerarem isso como uma leucemia, é que há uma tendência do rubriblasto, mesmo o rubriblasto neoplásico, ele conseguir fazer a multiplicação e a maturação. E aí essa célula se transforma num pré-rubrícito e posteriormente num rubrícito e depois num metarrubrícito. Esses rubrícitos e esses metarrubrícitos, eles ganham a circulação. E começa então a haver uma quantidade muito grande de eritrócitos nucleados no sangue. Muito maior, por exemplo, que a gente vê num paciente com uma anemia regenerativa ocasionada por uma crise hemolítica. Então, não é aquela coisa de ter 3, ter 4, ter 5 metarrubrícitos no sangue, mas sim tu ter 300, 400, 500 metarrubrícitos para cada 100 leucócitos que são contados na circulação. Né? Isso acaba dando uma falsa leucocitose se o patologista clínico não faz a adequação da contagem, porque o contador celular ele conta isso como leucócito. Então, quando o patologista olha, o clínico olha a lâmina, ele vai lá e olha e diz, nossa, eu tenho muito mais células nucleadas que são precursores eritroides do que eu tenho células nucleadas que são leucócitos. Ele tem que fazer a readequação, né? Aplicar uma regra de 3 e tirar essas células da contagem de leucócitos, senão parece que o animal tem uma leucocitose. Mas o que o animal tem é um aumento muito grande na quantidade de eritrócitos nucleados. Então, isso a gente denomina como normoblastemia. E essa normoblastemia, então, é um achado muito importante. Existem duas doenças neoplásicas dos animais que cursam com normoblastemia. Uma é a leucemia eritroide M6B, que é o que nós estamos falando, a mielose eritrêmica, e a outra forma que a gente vê dessa normoblastemia que acontece na síndrome mielodisplásica eritroide. Né? A síndrome mielodisplásica eritroide, uma das proliferações é chamada anemia refratária com excesso de blastos. Nessa anemia refratária com excesso de blastos, geralmente eu tenho uma quantidade muito grande de normoblastos sendo liberados na circulação. E uma das coisas que chama muito atenção é que existem normoblastos como esses que vocês estão vendo, né? Aqui a grande maioria são rubrícitos. Aqui tem um núcleo do metarrubrícito e aqui tem um rubriblasto. Existem rubrícitos normais, como esses que vocês estão observando aqui. O que é um rubrícito normal? É uma célula que tem um núcleo e esse núcleo é formado por uma cromatina agregada
e tem um citoplasma escasso e marcadamente basofílico. Em outros campos, a gente pode encontrar também rubristos, mas que tem muito mais citoplasma e que acabam sendo diferentes dos rubristos tradicionais porque eles mantiveram aquele citoplasma aumentado, que é um citoplasma com aparência de um citoplasma de um pré-rubrícito ou de um rubriblasto, mas amadureceram o núcleo. Então, a gente diz que há uma maturação nuclear assincrônica, ou seja, o núcleo conseguiu amadurecer e o citoplasma não conseguiu amadurecer. E isso é muito parecido com o que acontece nos precursores eritroides na medula óssea de pacientes que têm anemia megaloblástica. Então, isso é chamado de alteração megaloblastoide, porque é parecida com a alteração megaloblástica que a gente vê ocasionalmente em gatos, por exemplo, que têm dificuldade por doença intestinal na absorção da vitamina B12. E essas células com essa maturação assincrônica que a gente está vendo de núcleo de citoplasma, essa alteração megaloblastoide, acabam chamando muita atenção, então, para a possibilidade desse paciente estar desenvolvendo ou a mielose eritrêmica ou a anemia refratária com excesso de blastos. Ou seja, ou ele tem uma leucemia mieloide aguda, puramente eritroide, que é a mielose eritrêmica, ou ele tem uma síndrome mielodisplásica, puramente eritroide, que é a anemia refratária com excesso de blastos. Nas duas eu vou ter essa característica, nas duas eu vou ter os blastos na circulação, não em grande quantidade, como numa M1 ou numa M2, mas eu vou ter blasto. Então aqui vocês observam, tem um metarubristo, para quem não está vendo a seta, tem um metarubristo bem na parte superior da figura, 12 horas, tem um metarubristo mais ou menos aqui 5 horas, e bem no centro eu tenho uma célula grande com a cromatina frouxa, que é um blasto com intensa basofilia citoplasmática basofilia citoplasmática, que me indica ser um rubriblasto. Esses rubriblastos, eles frequentemente têm uma certa excentricidade do núcleo. Isso, então, acaba dando à célula uma conformação que lembra um pouco um plasmoblasto, por exemplo. Mas vocês veem que é um blasto eritroide, mas que tem o núcleo rechaçado para a periferia e um citoplasma que fica um pouco alongado em decorrência dessa excentricidade. Então, essas células, muito no passado, quando ainda não se sabia a origem disso, essas células eram simplesmente chamadas de células retículo-endoteliais. Então, o gato tem muitas células retículo-endoteliais circulantes. E a doença foi chamada por isso de retículo-endoteliose. Então, se tu pegar um relato de caso de leucemia mieloide aguda, M6B, né, predominantemente eritroide, o que a gente chama de mielose eritrêmica, no passado, lá pela década de 60, de 70, em gatos, isso era descrito como retículo-endoteliose. O que era retículo-endoteliose? É isso aqui, é essa mesma leucemia. Como eles viam essa célula, não tinha ideia que célula não essa, sabiam que era uma célula neoplásica, ela estava no sangue, e imaginavam que essa célula pertencia ao sistema, né, o antigo sistema retículo-endotelial, que hoje é chamado monocítico macrofágico, e chamavam isso de célula retículo-endotelial neoplásica, e a doença de retículo-endoteliose. Então, aquilo que chamaram de retículo-endoteliose, né, aquilo que chamaram nos humanos, também lá pela década de 50, 60, de síndrome de Di-Guglielmo, que chamaram por muito tempo de mielose eritrêmica, eu ainda gosto de chamar, hoje a gente chama de M6B, leucemia mieloide aguda, M6, né, tipo eritroide, B, predominantemente eritroide. Figuras de mitose na circulação, isso aqui parece uma medula, né? A ideia é o seguinte, tu tá olhando o esfregaço sanguíneo e parece que tu tá olhando o compartimento eritroide na medula. O que tem de errado nisso? Ele não pode estar ali, ele tem que estar na medula. Por que ele não pode estar ali? Porque se ele estiver ali, ele vai passar pelo baço, ele vai passar pelo fígado. E, obviamente, a hora que ele passar pelo baço e a hora que ele passar pelo fígado, essas células vão colonizar esses órgãos. E, consequentemente, eu vou ter, a partir desse momento, uma metástase. O diagnóstico é feito pela punção aspirativa da medula. Então, se o patologista clínico puncionar essa medula, colher esse material, o que ele vai ver é uma medula óssea que, apesar de ter uma quantidade
maior do que 20% de blastos, ela ainda é uma medula com muitas células eritroides maduras. Claro, não muito como numa hiperplasia, mas ainda mantém uma quantidade relativamente grande de rubrícitos, de metarrubrícitos. Isso pode, para quem não está acostumado, ser mais difícil de diagnosticar como leucemia, porque é mais fácil tu olhar uma medula que tem só blasto e dizer, isso é leucemia. Aqui eu tenho uma medula que tem muito blasto, mas ela também continua dando origem aos elementos da linhagem eritrocítica. Então, eu também tenho muito rubrícito, eu também tenho muito metarrubrícito. Isso pode dificultar um pouco a diferenciação para a síndrome mielodisplásica, né? Ou até mesmo dificultar a diferenciação para um processo proliferativo, seja ele qual for. Mas geralmente não é difícil. Geralmente, no maior aumento, a gente consegue ver que essas células são predominantemente blastos, né? Se vocês pegarem essa figura agora, vocês veem que mais ou menos 50% das células que tem nessa fotografia são blastos. E 50% são outras células. Tem ali um metamielócito, tem um macrófago aqui no centro comendo, fagocitando hemosiderina, tem alguns metarrubrícitos, tem alguns rubrícitos, mas predominam essas células grandonas que têm as características que eu preciso para dizer que é um blasto. Bom, isso é um blasto. Por que isso não é uma leucemia linfoblástica aguda? Ou por que isso não é uma leucemia mieloblástica aguda? E sim, por que isso é uma leucemia eritroide aguda? Essa é uma característica que, citologicamente, como vocês estão vendo nesse esfregaço, a gente tende a estabelecer, com certo grau, obviamente, de possibilidade de errar, com base nas propriedades tintoriais. E a principal propriedade tintorial que a gente utiliza é a coloração do citoplasma. Geralmente, o mieloblasto tem tanto citoplasma quanto o rubriblasto. E ambos têm muito mais citoplasma que um linfoblasto. Um linfoblasto, que é a célula fundamental da leucemia linfoblástica aguda, ele nunca vai ter essa quantidade de citoplasma. Isso é muito citoplasma para um linfoblasto. Primeira característica. Segunda característica. Geralmente, os mieloblastos não têm um citoplasma tão basofílico. E os eritroblastos e os monoblastos têm um citoplasma mais basofílico. Esse citoplasma é basofílico demais para um mieloblasto. Esse citoplasma é grande demais, tem muita quantidade para um linfoblasto. Essa é uma das características, que é importante. Segunda característica, a cromatina nuclear não é cromatina linfóide, ela é cromatina mieloide. Cromatina mieloide é mais caracterizada por um padrão homogêneo de aglomeração das cromátides. Então, tu olha essas células, aonde tu não encontra o nucleolo, é muito homogênea a coloração que fica quando eu uso o corante rápido, quando eu uso o Romanovski, quando eu uso alguma coisa tipo MGG, né, ou até com guinça, é ainda mais perfeito. Ela é muito sutil, a cromatina. Isso não é cromatina linfóide, isso é cromatina mieloide. A localização do nucleolo. Geralmente, os nucleolos das células eritroides, se vocês observarem essa célula que está no canto aqui, ó, geralmente o nucleolo está mais perto da membrana nuclear. Né? Dificilmente esse nucleolo é único e central, como eu vejo no mieloblasto, por exemplo. Geralmente ele é um nucleolo que não é tão redondo, ele é mais angulado, ele é mais jogado para o lado do núcleo, ele está mais perto da membrana nuclear, e é muito comum ter mais de um nucleolo. E, finalmente, é comum encontrar uma pequena zona clara justa nuclear, semelhante àquela zoninha clara que a gente vê no plasmócito, que é o equivalente ao complexo de Golgi, que é muito mais desenvolvido no rubriblasto do que nos outros blastos da medula. Então, com base nisso, e principalmente no fato que quem está ao redor desses blastos são rubrícitos e metarrubrícitos, ou seja, né, se a gente pensar que os blastos são os pais e que as células que eles dão origem são os filhos, por que os filhos de outros estariam com esses pais? Né? Se eles estão ali, são os filhos dele. Então, se são os filhos dele, como é que sairiam rubrícitos e metarrubrícitos de mieloblastos?
ou de linfoblastos. Então, se está perto dele, provavelmente foi dada origem a partir dali. E esse é um critério que também se usa citologicamente bastante para se estabelecer a frequência, com frequência, o diagnóstico de leucemia mieloide aguda M6. Se essas células circularam, né, e geralmente essas células circularam, essas células vão para algum lugar. E esse lugar, em 90% das vezes, como eu havia falado, é o baço. Então, o baço geralmente está muito, mas muito aumentado. A superfície de corte é uma superfície que não deixa sair sangue, ele é um baço carnoso, né? Ele é um baço que tu consegue colher com facilidade para botar no formol para fazer a lâmina. E aquelas mesmas células que a gente viu anteriormente, elas vão estar tomando conta dos sinusoides do baço. Frequentemente, há um componente displásico megacariocítico associado, ou seja, tu tem muitos megacariócitos junto nesse processo que não fazem parte do clone neoplásico, mas que acabam ficando proliferando junto, eles também caem na circulação, podem ser encontrados em outros lugares. O fígado, além de aumentado de volume, ele tem um tracejado serpiginoso vermelho, né? Então tu vê uns riscos, e cada localzinho desse, quando tu faz uma lâmina histológica, ali é como se tu tivesse uma nova medula óssea. É como se a medula óssea que não consegue proliferar lá porque tem o tumor estivesse proliferando aqui. Ou seja, eu tenho blasto, mas eu tenho todas as células que acabam se formando, né? Na linhagem eu tenho metarubrícito, eu tenho rubrícito, essas células vão se formando ali e, obviamente, vão tomando conta do baço, vão tomando conta do fígado. Com o tempo, se esse paciente não morrer tão rápido, pode haver insuficiência hepática e, consequentemente, ele pode até vir a desenvolver algum grau de icterícia. E uma outra coisa que chama muita atenção é que os linfonodos, né? Isso não, a gente não consegue ver tanto no baço, porque o baço já é vermelho. Então, o baço não fica mais vermelho, ele fica grande, porque ele já é vermelho. O fígado fica com esse tracejado vermelho. E o linfonodo fica todo vermelho. Então, o linfonodo aumenta pela metástase, tem mais células ali. Essas células têm um pouco de hemoglobina. Elas emprestam a sua coloração ao linfonodo. Olhem só esse linfonodo external cranial aqui, comparado com a gordura que está ao redor do pericárdio. Então, é muito vermelho. A medula óssea é intensamente vermelha. Num primeiro momento, tu olha a medula e diz, ó, essa é uma medula reativa, uma medula boa. Mas, obviamente, que em qualquer lugar que tu colher essa medula, o que tu vai ter é uma substituição da arquitetura normal da medula, não tem mais gordura, tu quase não vê mais sinusoide, o que tu vê é blasto. E junto a esses blastos, sempre tu vai encontrar alguns precursores eritroides. Por vezes, na própria histologia, a gente ainda consegue ver, né, mesmo com quanto a histologia e o processo de fixação, principalmente, estraga a morfologia celular, a gente ainda consegue ver algumas características, e uma dessas características importantes é o fato de tu ter essas células, né, que parece um ovinho frito, né, que fica um núcleo no meio, e aquele citoplasma abundante que cora intensamente pela eosina, o que corava lá, né, no panótico rápido azul, aqui vai corar vermelho, então troca a coloração, e esses são os rubrícitos megaloblastoides, caracterizados por essa maturação nuclear assincrônica. Sempre vai ter também um aumento na quantidade de meacariócitos, muitos deles displásicos na medula. Isso te permite, então, a possibilidade de fazer o diagnóstico. Esse é o carro-chefe. Se eu pegar num ano e eu fizer, sei lá, 20 necrópsias de leucemia em gato, eu diria para vocês que pelo menos 15 vão ser leucemia eritroide aguda com predominância eritroide M6B. Essa é a leucemia mais comum que a gente vê. E depois a gente vai ter alguma M1, alguma M2, mas a grande maioria das leucemias em gato tem esse comportamento. Essas leucemias não são comuns no cachorro e, consequentemente, não são comuns nas outras espécies de animais domésticos que a gente trabalha mais frequentemente. O segundo grupo de distúrbios mieloproliferativos que eu coloquei aqui são os chamados distúrbios mieloproliferativos crônicos. Diferentemente dos distúrbios mieloproliferativos agudos, os distúrbios mieloproliferativos crônicos, eles têm duas categorias. Por que isso? Porque
nem todo distúrbio mieloproliferativo crônico é uma leucemia. Ou seja, nem sempre que houver a proliferação de um tipo de célula na medula de forma crônica, o paciente vai ter a liberação dessas células na circulação. E se isso não acontece numa determinada doença, essa doença não pode ser chamada de leucemia. Então, existem distúrbios mieloproliferativos crônicos que são leucêmicos e que se diferem dos distúrbios agudos, basicamente por o paciente durar mais ou durar menos. Né? Ou seja, enquanto um paciente dura 2 semanas a 2 meses num distúrbio agudo, ele pode durar até 1 ano num distúrbio crônico. Então, é muito mais relacionado com a expectativa de vida, mas dentro desses distúrbios crônicos, existem pacientes que do primeiro ao último dia da doença nunca vão liberar um blasto no sangue. E existem pacientes que do primeiro ao último dia da doença vão liberar blastos no sangue. Os que liberam, a gente diz que tem leucemia mieloide crônica. A leucemia mieloide crônica não é comum nos animais. Ela não tem nenhuma relação com o vírus da leucemia felina. Então, vocês já podem imaginar que ela não é uma leucemia que a gente vê em gatos. Ela basicamente é uma leucemia que a gente vê no cão. Né? Existem algumas descrições em espécies selvagens, existem algumas descrições em roedores de laboratório, existem descrições em coelhos, mas ela não tem o comportamento da leucemia mieloide aguda, que é um distúrbio basicamente visto na clínica de felinos. Aqui nós temos uma rara forma de leucemia que é vista basicamente no cachorro. Então, isso vai ser visto pelo patologista a cada 4, 5 anos, ele vai ver um caso. Não é algo que ele vai ver todo mês como uma leucemia mieloide aguda. A que eu trouxe para vocês aqui é a leucemia mieloide crônica propriamente dita, né? Que também é chamada leucemia granulocítica crônica, ou alguns autores traduzem como mielógena crônica. Essa é a primeira leucemia que teve a sua alteração genética do ponto de vista da cariotipagem descrita. É aquela que está associada ao famoso cromossomo Filadélfia, que é tão estudado, né? Quando a gente estuda na patologia geral, a gente está estudando sobre câncer e sobre as mutações, a gente ouve falar sobre aquela translocação recíproca, né? Que o braço curto de um cromossomo se desprende e vai lá e reciprocamente em outro cromossomo se coloca no lugar da onde o braço longo daquele se desprendeu e, por sua vez, encaixou nesse aqui. Então, esses processos de translocação que foram primeiramente identificados em humanos, né, na cidade de Filadélfia, acabaram levando, então, o nome do cromossomo Filadélfia, nos humanos. Isso é descrito já no cão, exatamente o cromossomo que acontece, né? Também é uma translocação muito parecida e também causa essa mesma leucemia. O professor Krause tinha me comentado, ano passado a gente teve um caso, o professor Krause é meu colega patologista clínico e a gente trabalha junto, né? Eu faço a parte da histopatologia e ele faz a parte da citopatologia, das leucemias e das doenças diversas da medula óssea. E ele havia me comentado, é o nome de uma cidade no Canadá, se eu não me engano. Então, o cachorro já tem o seu cromossomo, só que não chama Filadélfia, chama o nome dessa cidade. Como é que o patologista encontra essa leucemia mieloide crônica? É um pouco diferente. Ele pode encontrar na necrópsia também, mas geralmente, como esse paciente vive muito tempo, né? A gente teve um caso ano passado que o animal viveu acho que 1 ano e meio, mais ou menos. O que vai acontecer, além de emagrecimento progressivo, síndromes paraneoplásicas, né, fazendo caquexia, fazendo anemia, etc., é que esses pacientes têm uma esplenomegalia muito grave, que acaba cursando com dor abdominal. E muitas vezes isso acaba sendo diagnosticado como o problema primário, antes mesmo do diagnóstico da leucemia, e o baço é tirado. Então, esse é um tipo de paciente que, tanto na medicina humana como na veterinária, às vezes o patologista encontra ele na avaliação da peça removida. E que peça removida é essa? O baço. Então, esse é um baço que foi enviado para nós depois de uma esplenectomia total pelos cirurgiões ali do hospital, um cão boxer. Esse baço pesava, para vocês terem uma ideia, 2,5 kg. Era um troço exorbitante, assim, era uma coisa gigantesca. Né? Eu sei que a minha reguinha de 15 centímetros, ela ficou pequena, né? Ele tinha 35 centímetros, as bordas eram extremamente abauladas, né? Tu cortava, não saía uma gota de sangue.
Quando tu faz a histologia desse baço, esse é o verdadeiro baço carnoso, né? Parece que tá cortando um bife, assim. É uma coisa muito clássica dos processos leucêmicos, esse tipo de baço. Quando tu faz a lâmina, o que tu vai encontrar ali? Tu não vai encontrar blasto, como tu encontra na leucemia mieloide aguda, porque o blasto tá lá na medula óssea. Não há uma proliferação muito grande de blastos na medula a ponto desses blastos entrarem na circulação. Eles proliferam, mas num nível mais alto que o normal, mais do que 6%, mas nunca chegam a 20%. Então, eles conseguem ficar formando bastonete, metamielócito, mielócito e até neutrófilo maduro. E a metástase, entre aspas, que acontece no baço, na verdade é uma colonização do baço por neutrófilo, bastonete e metamielócito, que é o que vocês veem nessas imagens. Então, o baço está gigante porque ele está lotado de neutrófilo, lotado de bastonete, lotado de metamielócito, mas dificilmente, antes de uma fase final da doença, que a gente chama de crise blástica, esse paciente vai estar apresentando alguma infiltração por blastos. Na medula óssea dele, se for puncionada, também é uma das coisas que se vê diferente da leucemia aguda. Quando no maior aumento, tu vê blasto, mas tu vê uma quantidade de blasto que não é muito grande, que na verdade é muito parecido com uma hiperplasia do compartimento granulocítico. E isso explica por que na maioria das vezes tu não consegue fazer a diferenciação apenas pela medula. Então, imaginem vocês, né? Nessa cadela aqui não foi diferente. Tu tem um animal magro que chega no hospital e ele tem uma leucocitose. E independente do que tu faça, essa leucocitose não vai embora nunca. Então, essa cadela tinha, se eu não me engano, 200 e alguma coisa, 190, 180, 200 mil leucócitos. Só que não tem blasto. Não é algo que o veterinário olha e diz, isso aqui são os blastos da aula lá do professor Figueira, isso aqui é leucemia. Não, ele tem um desvio à esquerda. Ele tem bastonete, ele tem metamielócito. Então, quando vocês têm essa grande quantidade de célula, e essas células não são blastos, mas são sim os próprios leucócitos do sangue, e isso ultrapassou 75 a 90 mil, como nesse caso, que ultrapassou muito, já estava em 190 mil, isso pode ser uma leucemia mieloide crônica, ou isso pode ser um processo inflamatório. E por isso que para esses processos a gente chama reação leucemoide. Então tu tem que fazer a diferenciação. É uma leucemia verdadeira ou é uma reação leucemoide? E uma das maneiras de fazer a diferenciação está relacionada com a resposta a antibióticos e anti-inflamatórios, que uma reação leucemoide poderá responder e uma leucemia granulocítica crônica jamais responderá. Mas vejam, poderá responder. Às vezes não responde. A avaliação da imagem, para ver se esse paciente tem algum foco inflamatório abscedativo. Então, procurar com ultrassom se ele tem um abscesso, uma piômetra de coto, uma peritonite encapsulante esclerosante, que é um processo crônico que faz leucocitose, ou um processo mais óbvio, uma piometra, né? uma pancreatite aguda. Depois que tu descarta qualquer processo que faz desvio à esquerda grave, a ponto de passar de 75, 90 mil, reação leucemoide, tratou com antibiótico, o paciente não melhora, então tu não encontrou o foco inflamatório, o paciente não melhorou. Se ele já tiver esplenomegalia, esse é o critério clínico-morfológico que a gente usa para fazer o diagnóstico. Por quê? Porque a medula óssea dele vai ser igual a um processo reativo. Tu não vai conseguir fazer essa diferenciação. O que se faz demais em humanos e que em alguns lugares pode se fazer em animais? Exatamente isso, detectar a presença do cromossomo Filadélfia. E no caso dos animais, detectar a presença daquele cromossomo, que eu me esqueci agora o nome da cidade, que é o equivalente ao cromossomo Filadélfia. Né? Nos humanos ainda existem algumas diferenças citoquímicas. Por exemplo, se tu faz uma coloração para fosfatase alcalina, o neutrófilo dos humanos com leucemia granulocítica crônica tende a diminuir a quantidade de fosfatase até ele zerar, até tu ter uma negatividade. E num processo inflamatório, a fosfatase alcalina do neutrófilo está alta. Isso é na citoquímica. Não tem nada a ver com a fosfatase alcalina do sangue.
Agora, nos animais, no cachorro não tem como fazer isso, porque o neutrófilo do cachorro ele já carece normalmente de fosfatase alcalina. Então, se tu fizer ID negativa, só significa que é um cachorro, né? Porque o dele não tem uma quantidade significativa de fosfatase alcalina. Geralmente, então, esses animais têm uma leucocitose marcada, como nesse caso, né? E geralmente chegam para a gente por esse aumento de volume de baço. Só cuidar o meu tempo aqui, acho que ainda tem um pouquinho para a gente falar. Então, falamos de leucemia mieloide aguda, demos um pequeno review, falamos do tipo mais importante, que é a M6, mais especificamente a M6B, né, que é a leucemia eritroide aguda com predominância eritroide, chamada mielose eritrêmica. Falamos agora dos distúrbios mieloproliferativos crônicos, lembrando que nem todos são leucêmicos. Nós temos vários que são leucêmicos, 5 tipos. O mais comum, que é a leucemia mieloide crônica. Oi? Não sei se alguém queria fazer alguma pergunta. Bom, vou seguir. O mais comum é a leucemia mieloide crônica. Leucemia mieloide crônica, aquela famosa do cromossomo Filadélfia, né? É um distúrbio diferente. É uma leucemia crônica. Os humanos chegam a durar 2 anos com essa leucemia. Né? Desde o momento que ocorre a mutação até a morte do paciente, chega a demorar 8 anos. Alguns pacientes chegam a demorar 10 anos. Então, é um processo que se arrasta por um bom pedaço da vida do indivíduo. No cachorro, isso é mais ou menos 1 ano. Então, é diferente a doença. Ela libera células na circulação, mas não libera os blastos. Ela só libera os blastos numa fase final, que a gente chama de crise blástica. Mas o paciente vai ter os precursores mais maduros, principalmente bastão e metamielócito. Em alguns casos, não tanto mielócito, mas também mielócito. E vai ter neutrofilia madura. Então, tem um desvio à esquerda grave que precisa ser diferenciado de uma reação leucemoide. E agora eu vou comentar um pouquinho. Essa foi a doença que eu usei como modelo, porque é a mais importante dentro das leucemias mieloides crônicas, para falar de um distúrbio mieloproliferativo crônico que não é leucêmico. Nós temos 3 tipos: a trombocitemia essencial, a policitemia vera e a mielofibrose idiopática. O que são esses distúrbios? São proliferações neoplásicas da medula óssea, mas que, em hipótese alguma, um blasto sai dali e ganha circulação. Isso é neoplasia, como todas as que eu falei aqui, mas é um processo confinado à medula. E por ser confinado à medula e as células nunca ganharem a circulação, isso não pode ser chamado leucemia. Porque na definição da leucemia, ela é aplicada a tumores que em algum momento, não sempre, mas na maioria das vezes, existem células neoplásicas na circulação, que não é o caso aqui. Então, na trombocitemia essencial, existe uma proliferação de megacariócitos na medula e uma produção massiva de plaquetas. E os pacientes desenvolvem trombocitoses muito importantes. Paciente que tem contagem de plaqueta facilmente de 1 milhão. Então, se vocês lembrarem o cão tem de 200 a 500 mil plaquetas. Um cachorro com 1,5 milhão de plaquetas, com 2,5 milhões de plaquetas, com 3 milhões de plaquetas, desde que tenham sido descartadas as outras causas de trombocitose. Você sabe que um cachorro que está sangrando, né, um cachorro, por exemplo, que tem ancilostomose, se tu contar o número de plaqueta dele, chega fácil a 1 milhão. Então, se tu descartar hemorragias, que são a causa mais importante de trombocitose, e tu tiver uma trombocitose que não melhora, com o tempo o paciente desenvolve esplenomegalia pela presença, né, que o baço começa a tentar tirar tanto essas plaquetas da circulação que ele aumenta de volume. Esse paciente tem a possibilidade de ter uma trombocitemia essencial. Isso é completamente diferente de uma leucemia mieloide aguda M7, que é a leucemia meacarioblásica. Na leucemia meacarioblástica, o compartimento meacarioblástico está afetado, como aqui. Mas o que eu tenho é muita produção de megacarioblasto. E eles vão para o sangue. E pouca produção de plaqueta. E aqui eu não. Aqui eu tenho produção de meacarioblasto, diferenciação em meacariota e produção de plaqueta. Então eu tenho muita plaqueta no sangue, mas não tenho megacarioblasto no sangue. E lá na M7 eu tenho megacarioblasto no sangue e pouca plaqueta. Então esse é um distúrbio muito raro. Na policitemia vera,
eu tenho um processo clonal a partir da célula-tronco. Então, há uma amplificação na atividade medular, sem necessidade que ocorra, de todas as linhagens. Então, o paciente tem uma medula intensamente reativa, mas que, na verdade, é neoplásica. Só que não saem blastos dela. Mas sim, essas células se diferenciam e vão para o sangue. E aí nós vamos ter um animal com taxas eritroides enormes, vai ter um animal com 62, 65, 68 de hematócrito, que é a polistemia, mas ao mesmo tempo com trombocitose, 1,5 milhão, 2 milhões, 2,5 milhões de plaqueta, e ao mesmo tempo com neutrofilia. Então, esse paciente precisa, obviamente, ser descartadas outras causas de polistemia, outras causas de trombocitose, outras causas de neutrofilia e a medula puncionada para fechar o diagnóstico. E o terceiro tipo, que eu considero, eu não vou dizer que é comum, né, mas eu considero dentro dos três, o que eu vejo mais, é a mielofibrose idiopática. A mielofibrose idiopática, no passado, ela também foi chamada de metaplasia mieloide agnogênica. Por que esse nome, né? Porque diferente da maioria das mielofibroses, que são processos cicatriciais a um determinado dano na medula óssea, nesse caso, não se sabe se primeiro acontece a mielofibrose e depois a metaplasia, né, a hematopoiese, acaba em outros órgãos se desenvolvendo para compensar a mielofibrose, ou se alguma célula, inicialmente neoplásica, sai da medula, coloniza os outros órgãos e depois que a medula está completamente tomada, ocorre a mielofibrose. Então não se sabe, é aquela coisa, não sabe quem começa antes, o ovo ou a galinha, o que vem primeiro. Então, agnogênese significa algo que a gênese não tem como ser descoberta. Não é que a gênese não é sabida. É diferente um pouco, né? É mais ou menos como o ateu e o agnóstico, né? Às vezes as pessoas confundem o que é um ateu e o que é um agnóstico. Então, é como tu confundir idiopático com agnogênico. Idiopático é algo que não teve a sua causa estabelecida ainda. Talvez venha a ter. Agnogênico é algo que não tem como ter a sua causa e a sua patogênese estabelecida. Essa é a diferença. Nessa condição mielofibrótica, os animais eles vão ter, obviamente, com o passar do tempo, anemia, né? Vão ter trombocitopenia, então vão apresentar palidez de mucosa, etc. E quando tu faz a punção aspirativa, tu não consegue aspirar nada da medula. Por quê? Porque a medula foi completamente substituída por tecido conjuntivo. Tu tem uma fibrose da medula. Assim como tu tem uma fibrose do fígado na cirrose, ou uma fibrose do rim no rim em estágio terminal, tu tem uma fibrose de toda a medula. E aí, na hora que tu enfia a agulha e puxa, não vem absolutamente nada. O que a gente chama de punção seca. É lógico que nem toda punção seca é mielofibrose, né? Muitas vezes a punção seca está relacionada até com a inexperiência de quem está puncionando. Mas uma das coisas que quando tu já está acostumado a puncionar a medula, né, tu sabe que dependendo do jeito que tu funciona, alguma coisa vem, não vem nada, é uma das possibilidades. E aí, geralmente, a gente precisa do exame histopatológico para fechar esse diagnóstico. Então, nesse caso aqui, era um paciente que tinha morrido em decorrência de uma insuficiência hepática, vou mostrar para vocês aqui, da parte da metaplasia mieloide. Eu serrei o osso, vocês notam que dentro do osso, em vez de ter medula, tem um material borrachento, e quando a gente fez a lâmina histológica, vocês veem a matriz osteoide eosinofílica ao redor, e aonde deveria ter medula óssea, tu só tem fibroblasto e colágeno. Aqui, ó, vejam só na parte central do osso. Parece que tu está olhando um tendão. E esses pequenos pontinhos que vocês veem em volta de alguns sinusoides é o que sobra, né? Então, sobra algum blasto, sobra algum precursor, um mastócito, algum linfócito, mas 90% do campo aqui que tu está olhando é fibrose. Então, tu tem fibroplasia, fibroblasto aumentado e eles produzindo colágeno, fibrose. A impressão que tu tem que estar olhando um tendão, isso aqui é um maçom. Tudo que cor em azul aqui é colágeno. Então, vejam que basicamente sobraram pequenos nichos de medula que, por mais que proliferem, não conseguem, não tem espaço suficiente, né? O que a gente chama de mieloptise. Então, o paciente tem um
uma mielofibrose que causa a ocupação do espaço, mieloptise, da medula óssea. E, consequentemente, não tem como haver a proliferação celular. Se não prolifera aqui, aonde vai proliferar? Vai proliferar naqueles órgãos que na vida fetal eram considerados órgãos hematopoéticos ativos. E no cachorro e no gato, isso é basicamente o baço e o fígado. Então, esse animal veio para necrópsia por icterícia, tinha uma icterícia leve, e um aumento de volume hepático muito acentuado. Então, tinha uma hepatomegalia grave, né? Uma hepatomegalia acentuada, uma esplenomegalia acentuada. E o que a gente vai ver naquele fígado, né? Esse fígado fica igual a quando tu faz uma lâmina histológica do fígado de um embrião. Quando tu faz uma lâmina histológica do fígado de um feto, tem pouca hematopoese. Porque na vida fetal a hematopoese é muito pouca no fígado. Ela já é medular óssea e um pouco no baço. Agora, quando tu faz uma lâmina histológica do fígado de um embrião, o embrião tem um fígado muito grande. Por quê? Né? Ela fenotipicamente, né, seja na cito, seja na histo, eu vejo ela como uma célula anormal. Aí eu digo que ela é displásica e aí chega um ponto que ela tem uma normalidade enorme e essa célula é neoplásica. Então, isso é muito bom para aprender, né? Para saber o que é o normal, o que é o anormal e tal. Só que quando tu vem para cá, pode dar uma ideia, por exemplo, né, que um processo displásico não é tão ruim como uma leucemia. Esse é o primeiro problema dessas classificações. Né? O primeiro problema que a gente tem em relação a tu comparar uma displasia na pele e uma displasia na medula. Se um gato toma sol nas orelhas brancas e durante 2, 3, 4 anos ele toma sol e ele desenvolve uma lesão displásica, teoricamente, se tu tirar aquele gato do sol e não tratá-lo, aquela lesão não evolui para um carcinoma de células escamosas invasivo. É o primeiro ponto. Ela é pré-maligna, não maligna. Agora, aqui não. Aqui a síndrome mielodisplásica, ela é pré-neoplásica. Displásico é pré-neoplásico, mas não pré-maligno. Porque maligno é algo que te mata. E isso te mata. Então, se eu pegar um gato com uma lesão mielodisplásica e tirar o vírus da leucemia dele, por exemplo, não posso fazer isso, mas vou dizer que eu pudesse. Né? Eu tenho um gato com as orelhas brancas. Eu pego esse gato e tiro do sol. Faço a biópsia. Ele tem displasia. Ele tem uma lesão displásica na orelha, o que nós chamamos de queratose actínica. Se eu nunca mais colocar ele no sol, essa lesão não evolui para um carcinoma de células escamosas invasivo. E às vezes essa lesão involui. Agora, se eu pegar um gato, agora outro gato, que não tem nada a ver com o sol, eu pego um gato, esse gato é felvo positivo. Esse gato tem uma lesão displásica na medula, mielodisplasia. E eu tiro o vírus dele. Eu estou fazendo a mesma coisa do que o sol. E eu pego esse gato e o que acontece com ele? Dali a 2 semanas ele está morto. Ah, mas ele vai evoluir para uma leucemia? Não, ele vai morrer da síndrome mielodisplásica. Então, a síndrome mielodisplásica, ela é caracterizada conceitualmente por ser um distúrbio pré-neoplásico, não um distúrbio neoplásico, mas que a gente não perca a ideia que ele é tão maligno quanto um distúrbio neoplásico. Porque senão daria uma falsa ideia de quando tu entrega uma biópsia, tu dizer assim para o clínico, olha, esse paciente tem uma síndrome mielodisplásica. E ele pode dizer assim para ti, graças a Deus, ainda não é leucemia. Não faz diferença. Não é como eu te dizer queratose actínica ou carcinoma de células escamosas invasivo na orelha. Eu não posso torcer para a queratose actínica da mesma maneira que eu torço para a síndrome mielodisplásica, porque a síndrome mielodisplásica vai matar o animal no mesmo intervalo de tempo. A única coisa é que esses pacientes não têm os critérios numéricos necessários para eu dizer que eles têm uma leucemia mieloide aguda. Eles não têm 20% de blastos do total de células nucleadas na medula. Eles têm menos. Então, eu não posso chamar eles, porque o critério é 20%, de pacientes leucêmicos. Mas eles são pacientes displásicos. E como pacientes displásicos, eles vão ter a mesma insuficiência medular. Então, consequentemente, o paciente leucêmico tem anemia, o paciente displásico tem anemia. O paciente leucêmico tem trombocitopenia e sangra, o paciente displásico tem trombocitopenia e sangra.
O paciente leucêmico tem metástase para baixo do fígado linfonodo, o paciente, na maioria das vezes, o paciente displásico, a gente descobre por esplenomegalia e por remoção do baço. E eles evoluem mal e não respondem à quimioterapia da mesma maneira. Entretanto, se um paciente displásico permanecer vivo por um tempo maior do que o habitual, é possível que os critérios na medula mudem. E ele passe de uma primeira punção em que tu tinha 12, 14% de blasto para 20 ou mais. E por isso eu posso dizer que uma doença poderá, né, que uma doença, se tu permitir o animal de ficar vivo, ela evoluirá na outra. Então, um paciente com síndrome displásica poderá vir a desenvolver leucemia mieloide aguda, mas na grande maioria das vezes eles morrem pela própria doença antes que isso ocorra. Então, consequentemente, a doença precisa ter uma denominação classificatória, né? E o nome que se dá para isso, então, é síndrome mielodisplásica. Ela pode ser do compartimento eritroide, ela pode ser do compartimento mieloide, ou ela pode ser do compartimento megacariocídico. Esse é um paciente com uma anemia refratária com excesso de blastos, que é a mais comum síndrome mielodisplásica eritroide. O que se via no sangue dele, né? Os pacientes com síndrome mielodisplásicas geralmente são os que têm dentro dos tumores hematopoéticos as maiores alterações morfológicas das células sanguíneas. Então, por exemplo, se o paciente tem uma síndrome mielodisplásica eritroide, é muito comum esse paciente ter muito precursor eritroide na circulação. Eu já havia comentado isso, porque eu tinha dito para vocês que é um diferencial da M6. Né? Então, é um diferencial importante da mielose eritrêmica a anemia refratária com excesso de blastos. Porque nas duas situações, a gente vai ter a liberação de grande quantidade de metarubristos e rubristos na circulação. Então, a normoblastemia é muito comum nesses casos. Tu olha isso aqui e esfregaço de sangue. Né? E tu olha isso aqui, parece uma medula óssea. Tu olha e diz assim, meu Deus, está cheio de precursor eritroide. Isso é o sangue. Então, se tu tem uma alteração, né, deseritropoética como essa, grave, tu deve pensar na possibilidade ou de uma síndrome mielodisplásica eritroide ou de uma M6. Esse é um ponto. Em alguns casos, não está representado aqui, tu pode ter alterações leucocitárias, desde que seja uma síndrome mielodisplásica do compartimento granulocítico. Aí é muito comum neutrófilos gigantes, neutrófilos em roscas, né, fazendo aquela rosquinha, parece um donut. Neutrófilo que tem muitas vezes algumas inclusões, né, parecem inclusões citoplasmáticas, são pedaços de núcleo que ficam no citoplasma. Às vezes tu tem uma alteração da granulação dos eosinófilos, começa a ver eosinófilo parece uns vacúolos citoplasmáticos, né? Fica uns eosinófilo de... Quem já viu eosinófilo de... Como é o nome daquele bicho? Agora me esqueci. Tem alguns canídeos que têm os eosinófilos vacuolizados, assim, o cachorro fica com uma alteração acentuada de eosinófilo, às vezes tem basofilia citoplasmática, e nos casos de dismegacariocitopoese, existe a possibilidade de ter plaquetas gigantes, né, pró-plaquetas na circulação, muitas vezes a liberação até mesmo de megacariócitos, aqueles dwarf, né, aqueles megacariócitos anões, etc. Então, existem alterações acentuadas da morfologia, isso é muito mais comum nos processos displásicos do que na própria leucemia. Na medula, né, tu vai ter uma proliferação, obviamente, dos blastos, mas não chegando, aqui é uma citologia desse paciente, não chegando à quantidade necessária para te caracterizar como uma leucemia mieloide aguda. E sempre baço e fígado muito aumentado. E por que estão aumentado? Porque, embora isso seja, e aí vem o ponto importante, chamado de síndrome mielodisplásica, isto é maligno, ou seja, metastatiza. Então, eu vou ter, olhem essa imagem, quase dá para fazer um sorteio do tipo, quem achar um hepatócito ganha um Fusca. Tu tem um hepatócito aqui, quase morto já no cantinho, depois tu tem aqui, parece que um outro hepatócito, tu mal consegue dizer que isso é um fígado. Por quê? Porque olhando, tu só tem célula hematopoética. Nesse caso, célula eritropoética.
Então, todas as células eritropoéticas que estavam circulando, todos aqueles metarrubrícitos, aqueles rubrícitos, acabaram ficando aprisionados no sinusoide e, consequentemente, aqui tu já consegue ver um pouco melhor que é fígado, esse animal acabou fazendo falência hepática em decorrência desse processo infiltrativo associado à síndrome mielodisplásica. Bom, para finalizar, pessoal, que eu acho que já está mais ou menos na nossa hora, eu não trouxe nada de tumores de mastócito, porque, embora os tumores de mastócito, obviamente, sejam tumores hematopoéticos, porque o mastócito é uma célula hematopoética, geralmente os tumores de mastócito, eles são vistos como tumores em outros órgãos. Então, é muito mais comum, né, na rotina, a gente falar de mastocitoma quando está falando de tumor de pele. Né? E aí não é bem o assunto aqui, né? Não que eu não goste de falar de mastocitoma, gosto muito, né? Mas isso é para uma aula de tumores de pele. As mastocitoses são aquelas situações em que a gente tem o acometimento das vísceras, na maioria das vezes. Né? A mastocitose visceral, que é mais comum no gato. Tu tem baço e fígado, às vezes linfonodo, né? Infiltrado por mastócitos. Mas, novamente, eu repito, são tumores hematopoéticos, mas que ocorrem fora do sistema hematopoético. Então, eu não achei que eles tinham muita relevância numa aula de tumores hematopoéticos. A minha ideia era trazer mais, realmente, os tumores que começam na medula óssea. A mesma coisa serve para os tumores de estiócitos, né? Tanto o estiocitoma como a estiocitose são tumores de pele. Né? Estiocitoma é um tumor de pele de cachorro, todo mundo conhece, é um tumor muito diagnosticado. A estiocitose é mais comum na pele, né? Porque a gente aqui no Brasil não tem as raças com muita frequência, essas raças que são predispostas, né? Boiadeiro Bernês, etc. E o sarcoma estiocítico, que é um tumor extremamente frequente para nós aqui na nossa região, e ele é visto principalmente como um tumor pulmonar com disseminação para outros órgãos. Né? Existe o sarcoma estiocítico hemofagocítico, que é um tumor esplênico da medula óssea, mas também cai num grupo de tumores que são do sistema hematopoético, mas estão localizados fora do sistema hematopoético. Eu também não os trouxe aqui. E para finalizar, o sarcoma granulocítico. O sarcoma granulocítico é uma forma muito rara, né? Eu costumo dizer que o sarcoma granulocítico ele é o que a gente chama de pérola negra, né? A pérola negra, aquela que todo mundo busca encontrar, né? As pessoas que gostam de pérola, que cultivam pérola, que são aficionados por pérola, querem uma pérola negra, né? Quem é a nossa pérola negra? Né? É o sarcoma granulocítico. De todos esses tumores que eu trouxe para você, sem sombra de dúvida, é o mais raro. É aquele que a gente vai ter sorte de se encontrar um caso na vida, né? Eu demorei muito tempo, eu demorei uns 15 anos para encontrar o meu, encontrei, agora eu costumo dizer que eu posso morrer feliz, porque eu já tive o meu caso de sarcoma granulocítico. Então, são tumores, como o próprio nome está dizendo, são tumores do sistema hematopoético, mais especificamente tumores do compartimento mieloide, mas que ocorrem como massas sólidas, geralmente fora da medula óssea. Então, o animal pode ter um tumor, que a histologia ou a citologia parece uma leucemia, está cheio de blasto, às vezes com mais, às vezes com menos diferenciação para neutrófilo, para eosinófilo e mais raramente para basófilo. Mas isso não está acontecendo na medula óssea como uma leucemia. Isso está acontecendo num lugar da medula, como uma massa neoplásica, ou está acontecendo fora da medula, no que a gente chama de órgão sólido. Tu tem no fígado, tu tem no coração, tu tem no olho, etc. Esse caso era um caso num porco que desenvolveu em alguns ossos do corpo, isso foi encontrado no frigorífico, massas tumorais, né? O animal, se tu fizer um esfregaço de sangue, ele não tem as células na circulação. A maior parte da medula óssea, da maior parte dos ossos não está afetada, mas nos ossos em que houve a proliferação tumoral, tu tem uma destruição, principalmente começando superiostealmente, ou seja, começa logo abaixo do periósteo e vai crescendo, destruindo, no caso aqui, o corpo da vértebra, infiltrando os tecidos moles adjacentes. Num dos fêmures também esse animal tinha a mesma proliferação,
né, na forma de uma massa, lembrava até um pouco um osteosarcoma, né, um crescimento a partir da parte mais interna do osso. Mas se tu viesse logo aqui adiante, a medula óssea dele era normal. Então, isso não é uma leucemia, isso ocorre como uma massa tumoral. Isso pode acontecer completamente fora do osso, né? Em humanos, isso é visto com mais frequência no olho. Em bovinos, isso já foi descrito algumas vezes no músculo, também encontrado no frigorífico. E nos casos em que isso é totalmente branco, geralmente a proliferação é de mieloblastos de neutrófilo. E no caso em que isso é mais esverdeado, como a gente está vendo aqui, a proliferação, como foi nesse caso, é de blastos de eosinófilo. E aí isso recebe um nome porque fica macroscopicamente esverdeado. E verde em grego é cloro, né? Cloro é verde. Então é um tumor verde, né? Tumor é oma, cloroma. Né? Então esse é o cloroma é uma espécie de pérola negra que todo mundo que um dia almejou trabalhar com tumores hematopoéticos sempre quis encontrar o seu cloroma, né? Eu encontrei o meu, talvez eu ainda encontre mais algum. Foi numa espécie que eu não trabalho muito, que é o porco, mas já valeu. Pessoal, o que eu tinha programado era basicamente isso. Deixa eu ver como é que eu volto aqui. Eu acho que agora, de repente, a gente pode deixar esse restinho de tempo para as perguntas, né? Sei o que os organizadores aí acham. Pode sim, professor Rafael. Pode ser, Pedro Paulo? Pode. Tivemos duas perguntas aqui. Uma da Júlia Barroca sobre a leucemia mieloide, naquela fibrose em blastos. Ela perguntou se as células com o núcleo mais fusiforme são de mitose. Vou ver se o que ela quer é isso aqui. Peraí. Pelo que ela perguntou, mais ou menos eu entendi que era isso. Não, essas células não estão em mitose. Essas células só têm uma espécie, alguns autores comparam isso com pseudópode. É como se ela tivesse um pseudópode, né, que fica saindo da célula para se movimentar, mas elas não são as mesmas que estão em mitose. Quem está em mitose, qualquer uma da linhagem eritroide até rubristo basofílico pode estar em mitose. E essa aqui seriam essas células, alguns chamam de caudadas também, células caudadas. Eu acho que era uma mais pro início da apresentação, só que sobre a leucemia mieloide lá em cima. Mas era uma histologia, será? isso era. Vê esse slide 20, talvez seja. Slide 20. Né? Perfeito, Isso. Perdão. Aqui está o slide 20. Deixa eu botar ele aqui de novo. Aqui a gente tem blastos em grande quantidade, alguns eosinófilos, tem 2 plasmócitos aqui no meio, e lá no cantinho tem uma mitose. Uhum. Isso, acho que era mais ou menos essa parte mesmo que ela perguntou. Isso. Na histologia, para quem está mais acostumado com citologia, por mais que a gente veja na citologia as células blásticas sempre bem redondinhas, na histologia, dependendo de como a navalha pegou no bloco, às vezes tu pode ter um núcleo um pouquinho mais, não vou dizer fusiforme, mas pode ter um núcleo um pouquinho mais alongado, né? E a célula, é engraçado isso, mas a gente continua chamando de redonda. Mas às vezes ela não é bem redonda. Uhum. Altera um pouco a morfologia. A Elaine Beane perguntou, no caso de mielofibrose, os fibroblastos existem alguma característica neoplásica? Exibem alguma característica neoplásica? Absolutamente nenhuma. Se a gente olhar lá, os fibroblastos são super bem comportados, né? Eles não são diferentes de um fibroblasto numa cicatrização da pele. O problema é onde eles estão, né?
Esses fibroblastos, eles estão num lugar onde, se eles proliferarem, eles vão encher aquilo ali de colágeno e vão ocupar o espaço, né? Mas eles não têm nenhuma característica. Certo, alguém estava com o áudio ligado ali, mas acho que deu para... Não tem, não, eu posso repetir. Não tem nenhuma característica no fibroblasto diferente de um fibroblasto de uma cicatriz na pele, por exemplo. Uhum. É um fibroblasto perfeito. Certo, obrigado. Eu tô meio como advogado do fibroblasto, né? O fibroblasto não fez nada, ele só tá ali. Ele não tem culpa. Deram espaço para ele, ele foi para lá. O Murilo Bassotti, ele perguntou por que a síndrome mielodisplásica não é considerada uma leucemia, já que alcança a circulação e metastiza outros órgãos. A pergunta é boa. Quando a gente classifica por exemplo, tem uma determinada doença, né, nova, por exemplo. Vamos dizer que aparecesse uma doença nova que também libera células na circulação e que prolifera na medula. E aí os pesquisadores iam se juntar e iam dizer assim, como é que nós vamos chamar essa doença? Nós vamos chamar ela de leucemia ou vamos chamar ela de outra coisa? Então tem que lembrar o seguinte, para um distúrbio ser chamado de leucemia, ele precisa, né, preencher determinados critérios. E especificamente desses critérios, é ser neoplásico. Então, uma leucemia é caracterizada por, ser um tumor, ou seja, um distúrbio do crescimento. 2, desde que seja neoplásico. 3, maligno. 4, na maior parte dos casos, liberar células na circulação. E 5, vir de uma célula hematopoética. A síndrome mielodisplásica vem de uma célula hematopoética. É um distúrbio proliferativo. É maligno. Vai matar o paciente. O problema é que, por definição, o nome dela é displásica. E a leucemia é neoplásica. Então, não teria como colocar lá dentro. Mas é só, novamente eu repito, é só uma questão semântica. Ela é tão ruim quanto a leucemia, mas ela recebe um nome diferente, porque ela não tem pequenos critérios, né? Pequenos. Tu imagina assim, ó, tem paciente que tu faz a punção de medula, ele tá com toda a manifestação da leucemia. Tu faz a punção de medula, ele tem 18% de blasto. Tu não pode dizer que ele tem leucemia, porque o critério é 20. Então tu diz, ele tem síndrome mielodisplásica. Mas veja bem, talvez se tu puncionar aquela medula 3 dias depois, tu já diria que ele tem leucemia. Só que como existe a possibilidade dele morrer enquanto ele ainda não tem os 20, eu não posso dizer assim, que doença ele morreu? Uma doença que um dia seria uma leucemia. Eu tenho que dar um nome para ela. E o melhor nome que acharam no passado foi esse. Então a gente não pode considerar ela uma leucemia, embora ela se comporte muito parecido com uma leucemia. Perfeito. O Jefferson acabou de mandar uma pergunta. Para fazer lâminas lógicas da medula óssea a partir de um osso longo obtido da necrópsia, um sítio no interior da medula para extraí-la para obter a amostra de qualidade, ou mesmo mais de um sítio? E elogiou sua palestra. Obrigado. A gente utiliza cortar a medula óssea, né? Ou quebrar o osso longo, por exemplo. Eu utilizo geralmente o osso longo para fazer a citologia. E aí tem muitas técnicas, né? Existe a possibilidade de simplesmente tu pegar a medula óssea ali dentro do osso e fazer impressões na lâmina. Então, na verdade, são imprints. Existe a possibilidade de, mesmo ela estando coagulada, tu entrar com uma agulha 25/7 e uma seringuinha de 5 e dar uma aspirada. Depois que tu cortou o osso, tu crava a agulha direto na medula óssea e aspira. Vai vir um pouquinho de medula óssea coagulada com sangue. Tu vai jogar na lâmina, fazer um squash ou um esfregaço. E existe a possibilidade de tu pegar um pincel
que é um pincel que o pessoal desenha, um pincel desses mais fino, né? Não um pincel de pintar parede, um pincel de desenho. E tu passar o pincel depois que tu cerrou a medula na medula e depois tu passar na lâmina. Essas 3 maneiras, eu ainda acho melhor, de todas as maneiras, de tudo isso que eu falei para vocês, fazer a aspiração. Tu cortou o osso longitudinalmente, ou tu cortou transversalmente, né? Tu quebrou, aspira aquilo que parece um coágulo no meio do osso é a medula óssea coagulada. Tu vai aspirar aquilo ali, vai jogar numa lâmina e tenta fazer, se tu fizer, eu prefiro esfregaço, né? Mas isso é uma particularidade, eu não gosto da squash. Tu vai fazer o esfregaço com uma lamino, porque aquelas células ali já sofreram muito no pós-morte, né? E é lógico que isso tem que ser um cadáver que morreu no mesmo dia, né? Quando tu pega isso num cachorro 2, 3 dias, tu não consegue ver mais nada. E aí tu consegue ver lâminas boas. Nunca vão ser tão boas como quando tu coletou e o paciente estava vivo. Nunca. Né? Porque o processo de coleta da medula óssea num paciente vivo, ele está sempre ao teu favor. Né? O bicho está vivo, aquela medula vem perfeita, ela vem com um pouquinho de sangue que dilui ela na quantidade perfeita para fazer o esfregaço. Depois da morte, tudo está contra ti. Então, nunca vai ficar tão bom, mas é totalmente possível de ser feito. E digo mais, ajuda muito depois quando tu for olhar a histologia. Porque entre tu ter uma histologia da medula e uma punção feita pós-morte e não ter nada, só a histologia, eu prefiro sempre com a punção. Certo. Professor Rafael, muito obrigado pela sua participação, por ter doado seu tempo, seu conhecimento, foi muito esclarecedor, foi excelente a palestra, a gente, em nome de toda a organização, eu te agradeço imensamente. Pessoal, a gente volta às 9h10 com a palestra da professora Iela, e no mais, é isso, gente. Beleza. Beleza, Pedro Paulo? Beleza? Um abraço, agradeço a todos que prestigiaram. Valeu, até a próxima. Próximo. To say what's impossible, they forgot. This world keeps spinning, and with each new day I can feel a change in every